Você sabia que as feridas do pé diabético, como o uso da oxigenoterapia hiperbárica, diminuem até 4 vezes o risco de amputação dos membros? Centro de Medicina Hiperbárica, junto à Santa Casa, na Avenida Presidente Vargas. Tchutchucão Pet Shop, há 10 anos oferecendo banho, tosa, rações, vacinas, medicamentos veterinários e uma ampla linha de produtos Pet Shop. Agora, para você viajar tranquilo, dispomos de hospedagem no Bolacha, aberto de segunda a sábado das 9 ao meio-dia e das 14 às 21 horas, e nos domingos e feriados, aberto no Cassino das 17 às 20 horas. Em Rio Grande, na Rua Benjamin Constant, 563. Telebusca 3231-1631. E no Cassino, na Avenida Rio Grande, 401, Sala 109, telefone 3236-3070. Ginasul Postes, com a fabricação e venda de postes residenciais, em concreto ou madeira, no padrão CE, entregues e colocados. Também com fabricação de mourões, meio-fios e comércio de materiais elétricos. Não perca tempo por aí. Poste é na Ginasul Postes, em até 8 vezes sem juros. Na Avenida Itália 1350 e na Rua 24 de Maio, esquina Osório, em frente à CE. Fones 3230-1535, 3230-7502 e 3035-7502. Canal Dente Convênios, há mais de 10 anos crescendo com o Rio Grande. Médicos, dentistas e laboratórios ao seu alcance. Rua Marechal Floriano 554. Telefones 3231-2098 e 3231-5441. CI Informa é um sucesso. Jockey Club Master, reservas na primeira fase concluídas e a segunda fase com reservas em andamento. Faça já sua reserva. Não perca esta oportunidade. Apartamentos de 2 dormitórios, estacionamento com acesso RFID, playground, quadra de esportes, recanto de lazer, espaço pet, piscina adulto e infantil, espaço gourmet e fitness. CI, líder em empreendimentos imobiliários. Acesse agoraeusei.com.br ou na Andrada 180. Você sabia que apesar dos resultados positivos serem comprovados por pesquisas em todo o mundo, poucos sabem que a oxigenoterapia hiperbárica é um método terapêutico eficaz no tratamento de feridas e escaras de decúbito? Centro de Medicina Hiperbárica.
públicas brasileiras, nem as privadas, não ouviu as associações de ensino médico, né, não ouviu a classe médica, e, de uma hora para outra, resolve aumentar em 2 anos o curso de medicina, cometendo, assim, primeiro, uma grande injustiça. Uma grande injustiça. Porque o aluno de medicina, desde o primeiro ano do curso de medicina, ele está vinculado ao Sistema Único de Saúde. Desde o primeiro ano do curso de medicina, o aluno atende no SUS. O médico, além dos 6 anos de medicina, ele tem no mínimo mais 2, e aí até mais 4, 5 ou até 6 anos de residência médica. Então podem ser até 2 anos onde o estudante e o médico residente atende exclusivamente no SUS. Então é uma grande injustiça, primeiro, que se comete, dizendo que agora, e somente agora, com esses 2 anos a mais, é que o estudante de medicina vai conhecer o SUS, vai atender na rede pública. Não, isso é uma injustiça e uma inverdade, porque isso já ocorre desde o primeiro ano do curso de medicina. E o estudante de medicina tem contato com o SUS, com os pacientes do SUS e com as dificuldades que um sistema tão perfeito no papel apresenta na prática. Esse é o primeiro ponto que eu acho que houve assim, um assodamento muito grande, sem discussão nenhuma, algo que já vinha sendo discutido em algumas entidades, inclusive dos professores da Associação de Ensino Médico, em que talvez precisasse haver uma modificação no curso de medicina, né? Talvez um aumento de mais 1 ano, porque há 40 anos atrás o curso de medicina ele tinha 6 anos, né? E o conhecimento de lá para cá aumentou muito, né? Mas isso não pode ser feito numa medida provisória, da noite para o dia, né? Sem discutir, não especificamente só com os médicos, mas com as universidades, com os professores, com a academia, né? Para que se faça uma adequação no curso de medicina de forma melhor, para aumentar a qualidade. Nós já temos uma preocupação muito grande com a qualidade do médico que é formado na universidade pública, né, e na privada. Então, nós sabemos que, no nosso entendimento, há um número já substancial de faculdades médicas, se forma um número razoável de médicos, e nós temos que estar preocupados nessa área, não com o número, e sim com a qualidade, né? Não somente com o número, mas principalmente com a qualidade. Mas, doutor Fábio Lopes, nesse programa Mais Médicos, são dois temas polêmicos dentro do mesmo programa. O primeiro, que o senhor está falando dessa vinculação de 2 anos a mais, onde o médico não seria médico, né, porque não estaria formado, não pegaria o diploma, médico. Onde o aluno, depois de terminar o 6º ano, ele ainda teria mais 2 anos vinculado ao SUS para atender em qualquer área, serviço tipo seria um serviço médico obrigatório. Sim. Lembrando que já existe um serviço parecido, né, dentro do Exército, né, para alguns que são selecionados médicos. Mas receberia um salário, até um salário razoável, e só depois ele receberia esse diploma. E o outro tema polêmico também dentro do mesmo programa é a questão de trazer médicos de fora. Começou falando em trazer médicos cubanos, agora já fala em espanhóis e portugueses. A ideia primeira era de cubano, falavam em trazer 6.000 médicos cubanos, que eu acho difícil, eu não sei a produção de médicos em Cuba, a não sei que tem a produção em série lá, para vir 6.000 para cá, 10.000 para a Venezuela, complicado. Aí, Fernanda, 30.000 médicos na Venezuela, 6.000 no Brasil. Cuba só faz isso então, produzir médico. Vamos lá, Fernando. Sim. Isso aqui, antes do Fernando falar, que é exatamente onde tu iniciou. A questão do tal do serviço médico obrigatório, eu vejo assim, isso é uma discussão que eu acho que até que a sociedade deve fazer, né? Como muitos defendem que são estudantes em universidades públicas, custeados com imposto, com esforço do brasileiro. Então, isso é uma discussão que se deve fazer para todas as profissões, né? Concordo. Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso, mas eu acho que todos, então, deveriam se discutir isso, né? Então, não só o médico, mas o advogado, o jornalista, o enfermeiro, o psicólogo. O que ocorre nesse ponto específico não é só a questão do serviço médico obrigatório, é que a medida provisória e o governo tenta colocar no local onde não tem médico um estudante de medicina para atender a população. Isso é o mais grave da medida. Porque não é simplesmente colocar um médico estrangeiro, que é outra coisa, lá onde não tem médico. É bom, não tem médico lá. Então é o seguinte, eu vou
criar mais 2 anos do curso de medicina, de qualquer jeito, não vou discutir com ninguém, eu vou pegar 2 anos e vou botar um estudante lá. Pelo menos vai ter um estudante ali. Com que preceptoria, com que orientação? Não temos professores para estar distribuídos aí por esse país, nos locais onde não tem médico, e é onde vão colocar os estudantes, né? Porque, como eu disse antes, na rede pública, na rede básica, nos hospitais públicos, os estudantes já estão ali, eles querem colocar os estudantes... Tem um monitor, né? Tem pelo menos um monitor mais antigo ali, né? Tem um professor, né, que nós chamamos de preceptor, que é um docente, sim, que acompanha. Então, o mais grave nisso, não acho que é a questão do serviço civil obrigatório, acho que isso é uma boa discussão para se fazer para todos que cursam universidade pública, né? Mas o que eu vejo, o ponto mais negativo nessa medida provisória assodada é colocar um estudante de medicina obrigado a atender a população onde não tem médico. Então, não é um médico que vai estar atendendo esses pacientes. Isso que eu vejo E aí, Fernando, a sua opinião? Bem, na nossa visão, o governo interpretou de maneira absolutamente equivocada as manifestações populares, especialmente no que se refere à questão da saúde pública. Nós acreditamos que a população saiu às ruas pedindo por soluções estruturais, definitivas na saúde pública. Pelo fim das emergências superlotadas, de tratamentos oncológicos que iniciam com 8 meses de atraso, cirurgias que são adiadas por falta de materiais. Isso definitivamente não será equacionado por mais médicos. Claro, nós temos uma posição muito firme. Nós temos médicos em número suficiente no Brasil, entretanto, eles estão mal distribuídos. Por que eles estão mal distribuídos? Porque falta incentivo por parte do Estado, na forma de condições de trabalho adequadas, de uma carreira digna, com estabilidade, para que esses profissionais se sintam atraídos a trabalhar no Sistema Único de Saúde. Nós, por exemplo, hoje não temos falta de médicos na rede privada. Por quê? Porque existem condições de trabalho, porque o profissional é remunerado e tem condições de trabalho adequadas para exercer uma boa medicina, resolver os problemas de seus pacientes. No SUS, não. E onde o mercado não consegue entrar, efetivamente o Estado deve entrar, deve impor esse direcionamento de médicos por meio de condições de trabalho e condições dignas de remuneração. Quanto ao serviço civil obrigatório, que na prática é isso, nós temos uma posição contrária. Existem dúvidas quanto à legalidade dessa medida. Muitos juristas, especialmente nas últimas semanas, já se manifestaram, juristas de renome, como Miguel Reale Júnior, dizendo que essa medida é absolutamente inconstitucional, que ela viola o artigo 5º, inciso 13 da Constituição, que versa sobre o livre exercício profissional dos nossos cidadãos. E, acima de tudo, a nossa maior preocupação, muito mais do que a legalidade dessa medida, o que também é grave, é que tipo de profissional nós teremos no Sistema Único de Saúde. Será que esse profissional será motivado, estando ali coercitivamente, imposto pelo Estado? Um profissional que não procurou espontaneamente o Sistema Único de Saúde, que não está ali porque deseja, mas sim porque o Estado assim determina, ou ele não receberá o seu diploma se ali não estiver? Será que esse profissional vai conseguir resolver os problemas da população? E, acima de tudo, novamente nós teremos um abismo entre o serviço de saúde prestado na esfera pública e na privada. Para a rede privada, médicos experientes, bem capacitados e bem formados. Para o serviço público, para o Sistema Único de Saúde, estudantes que nem sequer completaram a sua formação e que estarão na linha de frente para prestar o atendimento à saúde dessa população. Mais uma vez, o Estado brasileiro se ausenta das suas responsabilidades e prega que deve existir um abismo entre a qualidade da saúde e da medicina no serviço público e na rede privada. O Fernando falou uma coisa interessante, né? Que a gente vê que a Organização Mundial da Saúde, eu acho que ela recomenda, um médico, acho que é um médico para cada 1.000 habitantes, nós temos um médico para cada 400. Nós temos 1,8 para cada 1.000, quase 2, 1,95 então, na verdade. Então, nós não temos falta de médico, né? A Sandra quer falar alguma coisa, você sofre na pele também, né, Sandra? Seu negócio são animais, mas você é dona de casa, é mãe de família, né? É complicado. A questão é complicada, né? É bem complicado. E o Fernando falou uma coisa interessante, eu vou te falar aqui, é o seguinte, o senhor Jorge Basto Duarte, todo mundo conhece, ele é ex-patrão do CTG Mate Amargo, ele mora ali no Senande, região do Bolacha. E eu achei interessante que na segunda-feira ele procurou o posto de saúde do Bolacha e foi lá pegar uma receita, que ele usa uma medicação de uso contínuo, né? E simplesmente a enfermeira, ou ele que me relatou o fato, e estou aqui com toda a liberdade, que me permitiu que falasse, a enfermeira do posto de saúde do Bolacha simplesmente chegou para ele e falou o seguinte: olha, segunda-feira, hein? Esta semana o posto não vai ter médico. Então vejam, senhores, um posto de saúde, uma pessoa de 76 anos vai lá, caminhando,
Olha, esta semana o posto de saúde Bolacha não vai ter médico. Depois não quer que o povo vá para a rua, né? É complicado, né, doutor? Até porque os pacientes, as pessoas, elas têm direito a ter médico e têm direito a ter um bom médico. Não basta apenas também ter médico, porque nós sabemos da queixa da população dos locais que não tem médico e nós sabemos da queixa da população em locais em que tem médico e que o atendimento não é como gostariam. Né? Então, o concurso público, né, seja o nome que for dado, mas desde que haja uma carreira estruturada e atrativa, vai ter no serviço público, além de médico, bons médicos. Né? Essa é a maneira mais adequada de selecionar bons profissionais para uma área tão importante. Né? E é lógico que certamente alguns aí vão se manifestar. As pessoas, elas têm os seus problemas e os problemas estão acontecendo agora. Né? E ela chega num posto de saúde, por exemplo, e não tem médico. O que tem que se perguntar, além de tudo, é por que não tem médico ali? Né? E os motivos são mais variados. No Brasil inteiro, vão depender de alguns fatores. Tanto da estrutura de saúde instalada naquele local, né? Como condições de trabalho para desenvolver a medicina naquele local, como acesso àquela cidade, por exemplo, então a estrutura do sistema, e também a forma de atrair profissionais de saúde, não só médicos, mas outros profissionais, para que atuem naquele local. Então, o problema todo no sistema público vem há 25 anos, desde que existe o SUS, né? Onde o principal, que é dar sustentação econômica para um sistema que é perfeito no papel, não existe até hoje. Quer dizer, vontade política para fazer as coisas. Né? Então, tu tens o Estado brasileiro, que deveria investir, tanto investe a metade. A Dilma agora está dando uma resposta, mas o ano passado foi para o Congresso aprovado e ela vetou os 10% para a saúde. Por que então agora ela não dá um canetaço? Então, não, nós vamos tirar dinheiro daqui e dali, não é a área mais importante, que as pessoas se preocupam e mais emergente. Não, nós vamos colocar recursos na saúde. Mas ano passado ela estava aí com a reeleição garantida. Agora ela caiu 28 pontos, né? Então, pois é. Mas o marqueteiro deve ter alertado ela, isso, faça né? alguma coisa para a Poderia saúde, né? Senão o pessoal vem, senão vem a Marina e o Aécio e te pegam, né? Tem que fazer alguma coisa. Mas o interessante também é que o ministro da Educação, o Aloysio Mercadante, ele falou o seguinte, né? Fez uma declaração na imprensa na terça-feira, agora antes de ontem, de que as críticas à vinda de médicos estrangeiros é elitista. Eu acho o seguinte, eu sou totalmente pela liberdade. Eu me lembro que alguns anos atrás alguns dentistas brasileiros ficaram impedidos de atuar em Portugal. Vocês devem ter... Ele é mais novinho, mas devem ter lembrado disso. Mas existe o exame revalida. O que eu não entendo, até eu gostaria que vocês aí da área de saúde falassem melhor para mim, é o seguinte: eu acho que ninguém discorda de vir médico de fora. Claro. Agora, por que também essa história de não fazer o revalida? Se o revalida foi criado pelo próprio governo federal... Exatamente. Para justamente validar o diploma. Né? Agora, já existe uma onda, tipo uma retaliação, todos têm que fazer o revalida. Olha, eu sou advogado, nós temos o exame da ordem, tudo bem. Né? Acho até que as profissões podem fazer o seu exame da sua ordem. Né? A medicina não tem atualmente, né? Não tem. Mas o que acontece é o seguinte, parece que é retaliação, quer dizer, por que o governo quer trazer médico, mas não quer que eles façam o revalida? Então, eu gostaria de ter dessa opinião de vocês. E mais um detalhe que eu queria dizer também é o seguinte: eu acho que a partir do momento que o SUS vai oferecer um salário, como é para esses médicos que vêm de fora, de R$10.000, eu acho que vai aparecer muito médico querendo esse emprego também. Porque, pelo que eu sei, por exemplo, as prefeituras aqui, eu acho que a nossa paga R$1.500 por mês, com mais alguma coisa. R$1.300, salário básico. O salário básico, na prefeitura aqui tem vários, a gente não sabe, sim, não sou mas quem entra hoje na medicina... R$1.300, salário básico. Salário básico de R$1.300. Se a prefeitura de Rio Grande oferecer R$10.000, vai aparecer um monte, claro, né? Com certeza. Certamente. Eu acho que a declaração do ministro assim, sobre a questão do estrangeiro, né, ser elitista, a primeira coisa eu acho que a gente precisa analisar é o seguinte: o início, a vontade inicial do governo era trazer médicos cubanos, formados em Cuba.
Para nós, tanto faz cubanos, espanhóis, portugueses, o que nós defendemos é, como dissesse, a revalidação. Se é para atender a população, nós queremos medir a capacidade desse médico que vem de fora, e isso acontece em todos os países. Também não há nenhum problema entre o aluno brasileiro aqui também ser testado. Eu também não acho que não tem problema. Vão ser testados agora, inclusive, com a mesma prova. Eu acho que não tem problema, mas soa um pouco como retaliação. Tipo ameaça, isso que eu não gostei. Quer dizer, agora todo mundo tem que fazer. Parece que é uma ameaça hoje daqui, né? É feio isso. O discurso do cubano mudou um pouco, já não passou a ser a prioridade, porque a forma como os médicos cubanos iam vir para cá iam conflitar com a nossa legislação. É praticamente uma forma assim como eles vivem lá. Eles iam vir trabalhar aqui, não iam poder se deslocar na cidade sem permissão, não iam poder dar entrevista, ia ser um trabalho praticamente assim monitorado pela embaixada cubana. O salário deles, uma parte... Mas como é que vai monitorar 6 mil no interior do Brasil? Isso acontece na Venezuela, não sei como... Se dois boxeadores vieram aqui fazer uma competição de sul-americano, que é tudo restrito, e conseguiram fugir, imagina 6 mil médicos espalhados pelo interior do Brasil. Ia ter deserção em massa. Na Venezuela chegou a ter 30 mil e eles faziam assim. O governo viu que não ia conseguir justificar uma forma sem relação de trabalho da forma legal, como é no nosso país, com uma forma que esses médicos iam trabalhar aqui. E o salário deles ia ser destinado à embaixada de Cuba, que ia depositar lá e a família só ia receber o dinheiro se eles voltassem para cá. Se eles desertassem, a família não receberia. E não pode nem trazer família, né? Não pode nem trazer família. A questão até... Aí o governo mudou. Não, então vamos atrás dos espanhóis, que a Península Ibérica está numa crise, a Europa toda. Só que os espanhóis lá querem saber, do ministério que foi lá apresentar as cidades, qual é a estrutura que tem nessas cidades. Não, nós vamos, o salário é bom e tal. Mas como que funciona? Como é que são os postos de saúde? Como é que são os hospitais? Qual é o índice de leito por habitante? Isso o ministério não apresentou, porque vai apresentar a nossa realidade e os espanhóis, os portugueses, vão ver a mesma dificuldade que os médicos brasileiros têm em ir para muitas dessas regiões. Agora, quanto a ser elitista, nesse caso, eu quero dizer o seguinte, eu acho muito os que defendem a vinda de estrangeiros, seja de Cuba, sem fazer o revalho, porque é para atender uma população do SUS, essas pessoas que defendem isso não usam o SUS. Essas pessoas defendem isso para os outros, mas não para o filho delas. Porque elas levam no melhor pediatra que tem. Agora, para o SUS, lá onde não tem médico, é melhor qualquer um do que não ter, é para quem usa o sistema público. Eu tenho visto então muito essa teoria. Eu acho de muito, que é melhor um fraco do que nenhum. Isso é uma teoria medíocre, né? Uma apologia à mediocridade. Porque até põe em risco a vida. Porque se a pessoa não tem um médico, tudo bem, ela vai procurar um. Agora, se dão qualquer um para ela, vai acabar sendo atendida por aquele que às vezes não tem condições, que a vida é mais perigosa. E é muito importante deixar claro, né, que nós não somos contra de nenhuma forma a vinda de médicos estrangeiros. A grande questão é que eles têm que comprovar que eles têm qualidade para atenderem a população brasileira. Assim como nós temos que comprovar quando vamos a qualquer outro país sério do mundo e desejamos exercer a medicina lá. E, ao meu ver, por lógica, o governo deseja a ausência do revalida da aplicação da prova porque aposta que o índice de reprovação será muito alto. Nos últimos 2 anos, por exemplo, os médicos estrangeiros ou brasileiros formados em universidades no exterior que fizeram essa prova, o índice de reprovação foi de 90%. Ou seja, teoricamente, por lógica, esse índice continuaria similar. E o governo, evidentemente, não deseja isso, deseja aportar um grande número de profissionais rapidamente ao mercado. Só que sem a comprovação de qualidade, mais uma vez penalizando o usuário do Sistema Único de Saúde. E como tu és político, né, Augusto César? Tu deve saber, e a população... Todos somos, né? Não, eu digo política até da questão partidária, né? Por trás disso, do porquê que tem o cubano nessa história, né? E precisa ser dito para quem não sabe, assim, boa parte dos brasileiros que foram estudar em Cuba estão vinculados a alguns partidos políticos e movimentos sociais. Isso foi aberto pelo PT, pelo CDB, pelo MST. Essas pessoas foram para Cuba estudar na ELAM, aprovados depois do seu nome pela embaixada, né, de Cuba, e foram para lá. Claro que deve ter qualquer um, não só de outros partidos, ou até sem vínculo partidário, mas uma boa parte dos estudantes de medicina de Cuba tem um vínculo ideológico, né? Então são filhos e filiados partidários
né, desses partidos que eu citei, desses movimentos. E é lógico que essas pessoas querem vir trabalhar no Brasil e o governo quer dar essa força, né? Quer dar esse, né? Quer dizer, vamos entrar pela porta do lado ou pelos fundos, já que a forma correta seria, como é em qualquer país sério, fazer a prova. No final sempre tem uma mutreta na jogada, né? Pois é. Sempre tem agradar alguém. Quanto a esse discurso do elitismo, eu gostaria de falar algumas palavras sobre algo que eu considero uma campanha muito sórdida do governo, que sistematicamente nas últimas semanas, nos últimos meses, vem tentando jogar a classe médica contra a sociedade brasileira. Como se fossem mercenários, que não desejam trabalhar no sistema único, que não gostam de atender pobres. E eu acho que esse é o tipo de discurso de quem não está comprometido em resolver os problemas da população, em resolver os problemas do Sistema Único de Saúde. Eu convido a todos que têm esse tipo de discurso a frequentarem um hospital público. A classe médica, os estudantes de medicina, existem bons e maus profissionais, bons e maus estudantes, como em qualquer profissão, em qualquer classe estudantil. Agora, a grande maioria é formada por gente comprometida com a sociedade, com uma saúde pública de qualidade, muitos idealistas que trabalham no Sistema Único de Saúde por salários aviltantes, sem condições de trabalho adequadas, e mesmo assim, apesar de todas as dificuldades, conseguem corresponder a grande parte das demandas da sociedade. Se nós fizermos uma pesquisa de satisfação nos usuários do Hospital Universitário da FURG, nós vamos ver que, apesar de todas as dificuldades, grande parte dos pacientes são satisfeitos com o atendimento médico que ali é prestado. Mesmo que o profissional não seja valorizado, mesmo que haja um descaso absoluto do Estado em relação a prover condições de trabalho adequadas para o bom funcionamento daquele hospital. Nós temos mensagem? Chegou um e-mail aqui para a dona do Tchutchucão. A Micaele Lima pergunta, diz que dados comprovam que em algumas cidades o crescimento de pet shops superam os de padarias. Em um futuro próximo, acreditas que será possível as pessoas trocarem seu pão por optarem de comer seus animais de estimação e por quê? Aí ela explica que ela fez um TCC sobre isso, que abriu um debate entre a turma e por unanimidade foi definido que assim podem ser trocados. Afinal, nas Filipinas, não há café da manhã com pão, mas sim com carne de cães. Portanto, gostaria de saber a tua opinião de quem lida com o amor dos animais de estimação diariamente. Ela agradece pela atenção. Manda um abraço ao Coronel Augusto César, diz que gosta muito do programa, acha muito produtivo e cultural e que fazia falta um programa assim em Rio Grande. Mas isso aí nós vamos entrar depois no tema aí de pet shop. Pegou pesado. Mas a cultura nossa é outra, né? Assim como na Índia comer carne de vaca é um absurdo, né? Aqui no Brasil também comer carne de cachorro é um absurdo, mas na Coreia eles comem carne de cachorro. Pra eles é normal, né? pra gente não. Não concordo. Não tem essa história. Eu vou chamar meus apoiadores, mas eu também, depois de deixar aqui nesse intervalo, os dois aqui, doutores, chamar assim, pensando nesse programa mais médicos, será que não tem nada bom ali, não tem nada positivo? Tem. Vamos ver o que... Senão os governistas que não estão assistindo vão falar, vocês estão lá só pichando. Vamos ver se tem alguma coisa boa. É porque está faltando aqui o teu colega que poderia... o Halley, né? Vamos ver aí, em homenagem ao Halley, vamos ver se a gente encontra alguma coisa boa, né? Porque eu também vi muita coisa ruim, mas eu também... A gente não pode ser tão pessimista, ver se tem alguma coisa boa, né? Vamos lá, vamos chamar meus apoiadores. Você sabia que a oxigenoterapia hiperbárica apresenta ótimos resultados nas infecções ósseas, as chamadas osteomielites, pois a quantidade de oxigênio é até 20 vezes maior dentro da câmara hiperbárica? Centro de Medicina Hiperbárica, junto à Santa Casa, na Avenida Presidente Vargas. Tchutchucão Pet Shop, há 10 anos oferecendo banho, tosa, rações, vacinas, medicamentos veterinários e uma ampla linha de produtos Pet Shop. Agora, para você viajar tranquilo, dispomos de hospedagem no Bolacha, aberto de segunda a sábado das 9 ao meio-dia e das 14 às 21 horas e nos domingos e feriados, aberto no Cassino das 17 às 20 horas. Em Rio Grande, na Rua Benjamin Constant, 563. Telebusca 3231-1631. E no Cassino, na Avenida Rio Grande, 401, Sala 109, telefone 3236-3070. Fique linda sem sair de casa. Atendimento profissional e personalizado de manicure, maquiagem e penteados. Atendimento a domicílio com Cibele Martins. Telefones 3236-5445 ou 8412-7205. Ginasul Postes, com a fabricação e venda de postes residenciais, em concreto ou madeira, no padrão CE, entregues e colocados.
Também com fabricação de mourões, meio-fios e comércio de materiais elétricos. Não perca tempo por aí. Poste é na Ginasul Postes, em até 8 vezes sem juros. Na Avenida Itália 1350 e na Rua 24 de Maio, esquina Osório, em frente à CE. Fones 3230 1535, 3230 7502 e 3035 7502. Canal Dente Convênios. Há mais de 10 anos crescendo com o Rio Grande. Médicos, dentistas e laboratórios ao seu alcance. Rua Marechal Floriano, 554. Telefones 3231-2098 e 3231-5441. Se Informa é um sucesso. Jockey Club Master, reservas da primeira fase concluídas e a segunda fase com reservas em andamento. Faça já sua reserva. Não perca esta oportunidade. Apartamentos de 2 dormitórios, estacionamento com acesso RFID, playground, quadra de esportes, recanto de lazer, espaço pet, piscina adulto e infantil, espaço gourmet e fitness. SEI, líder em empreendimentos imobiliários. Acesse agoraeusei.com.br ou na Andrada 180. Você sabia que o tratamento do pé diabético com a oxigenoterapia hiperbárica reduz o tempo de internação hospitalar e o uso de antibióticos, o que auxilia na cicatrização total das feridas? Centro de Medicina Hiperbárica, junto à Santa Casa, na Avenida Presidente Vargas. Estamos de volta. Então nós terminamos o bloco. Tem mais alguma mensagem aí? Não, né? Por enquanto não. Por enquanto não. Hoje, pessoal, se você quiser participar a qualquer momento, e-mail conexãosul@globo.com ou mensagem de texto, SMS, para o 81340316. E aí, doutor, o que o senhor acha que tem de bom aí nesse programa? Olha, como a gente estava falando, nós temos algumas críticas, né, à forma e ao conteúdo, mas tem uma resposta que foi dada a uma reivindicação de alguns anos, que é o aumento no número de vagas de residência, né? Eu não sei de que forma vai ser implementado isso. Está dentro desse programa. Exato, do Mais Médicos. Dentro do programa Mais Médicos está o aumento do número de vagas de residência, que hoje os médicos que se formam atualmente, nem todos conseguem fazer residência médica. E a residência médica é praticamente um complemento obrigatório do curso de medicina, né? As pessoas acham também assim que os médicos, como classe, são vistas como uma coisa única, que são todos iguais, né? Mas eu acho que a medicina talvez seja a que seja mais heterogênea, né? Nós temos só na medicina 52 especialidades médicas. E para essas especialidades tem que ter profissionais com vocações muito distintas. Para ser cirurgião tem que ter uma determinada vocação. Para ser pediatra tem que ter outra, né? Então, nós temos uma diferença interna muito grande, né? Algumas especializações chegam a 6 anos, né? Chegam a 6 anos, né? E algumas, assim, tu tens pré-requisito, né? Por exemplo, para ser cirurgião plástico, que são 3 anos, tem que ter 2 de cirurgia geral, né? A minha especialidade são 4 anos. Tem especialidades que tu faz, por exemplo... Aliás, você acha que é o único cabeça e pescoço da cidade, né? Eu sou o único cabeça e pescoço. A minha especialidade tem um número pequeno no país, né? Mas ela atende uma prevalência de patologias que não são tão grandes como outras, como, por exemplo, pediatria, como cardiologia, né? Então, ela é um pouco proporcional nesse ponto. Então, nem todos os alunos de medicina conseguiam fazer uma residência, como não conseguem. Qual é a residência mais procurada, sabe? Olha, acho que... Dermatologia, né? Oftalmologia nos últimos anos. Radiologia também é muito procurada. Tu está querendo o que, Fernando? Eu, oncologia. Clínica. Atualmente, acho que a anestesia também é procurada, porque tem no país inteiro tem um déficit grande de anestesistas. Tem várias áreas que precisam formar mais profissionais. E o projeto, nesse ponto, pelo menos sim, apontando de alguma forma, o que a gente quer que isso aconteça com qualidade, não adianta, claro. Até porque não tem como fazer vaga de residência, que em boa parte delas são especialidades hospitalares, tu não constrói um hospital da noite para o dia, nem monta um serviço de uma hora para outra. Tá aí para o pessoal, então, estou falando uma coisa boa do programa mais Médicos da Dilma, essa de aumentar o número de residências, né? Um lado bom. Conhece mais alguma? Olha, essa questão do aumento da expansão do número de vagas de residência é algo realmente muito positivo. Se sair do papel e contando com uma expansão com qualidade, né? Porque o aumento preconizado é de 12 mil vagas em 4 anos. Nós julgamos que isso é um pouco temerário,
porque as condições de infraestrutura não são existentes para um aumento tão expressivo em tão pouco tempo. Agora, se for feito e com qualidade, quanto mais rápido, melhor. Outro ponto que eu considero positivo, com algumas ressalvas, é que o projeto de expansão de vagas de graduação, ele prevê uma certa descentralização na abertura de vagas de graduação em medicina, ou seja, essas vagas vão ser abertas prioritariamente nas regiões norte e nordeste, que são as regiões onde existe uma maior carência de médicos, e não em áreas mais saturadas como no sul e sudeste. Esse ponto também é um ponto positivo, assim como o novo mecanismo do governo de abertura, se for implementado na prática, que as faculdades não colocam espontaneamente a sua intenção de abrir as faculdades. Sim, o governo diz onde essas faculdades devem abrir de acordo com a necessidade social do curso. Ou seja, se naquela região existem serviços de saúde qualificados que podem servir como infraestrutura para esses cursos, e há falta de médicos, tudo bem, pode se abrir. Agora, em regiões saturadas, já com 3, 4 faculdades de medicina, abrir-se outro só por um interesse de mercado é inadmissível. Se isso for implementado na prática, é positivo. Com a ressalva de que o projeto de abertura de 11 mil vagas de graduação até 2017, nós consideramos um número muito excessivo, muito maior do que a necessidade do país. Eu continuo achando que eu sou contra a medida provisória. Nós temos, o Congresso tem que ter o direito de discutir. Está sendo assodado. A medida provisória, ela tem a urgência e a relevância. Já como falei, relevância, tudo bem. Questão de saúde é relevante. Urgência para um programa que só vai valer 2015. Para quem entrar na Faculdade de Medicina a partir de 2015, então não tem urgência. Então não me engana porque não tem urgência. Então não precisava de medida provisória. Podia ser levado para o Congresso uma ampla discussão. Eu acho que está valendo aí, como nós falamos no início do programa, muito mais uma orientação de um marqueteiro. Exatamente. Para cobrir essa queda livre nas pesquisas de intenção de votos para a reeleição. Então, não é assim que não se brinca com medicina. Né? Tem lado bom, mas tem lado ruim. Um outro fator, né, antes de a gente mudar de assunto, que eu achei interessante, é o seguinte: estamos falando de médico. O negócio é tão marqueteiro que fala em médico. Mas saúde não é só médico. Saúde é psicólogo, é enfermeiro, é fisioterapeuta, claro. Estrutura. É assistente social, né? É estrutura de saúde. Tem um laboratório, porque o médico vai olhar, vai pedir um exame de sangue e quem é que vai fazer? Claro. É o bioquímico, é o farmacêutico. Então, nesse plano, o senhor viu que ele agrega ou ele privilegia todas essas áreas desse sistema de saúde, ou só fala só em médico? Não, só fala em médico. Então já vê que é um sistema capenga, incompetente. Né? Às vezes tem que ficar nervoso quando fala assim. Né? Eu acho que talvez tenha uma outra, aponte aí um outro ponto positivo, assim, que é a primeira vez, mesmo que pressionado, mas que o governo aponta ou traz para ele uma responsabilidade de oferecer alguma coisa que tenha pelo menos o esboço, né, de trazer para ele o compromisso de levar médico para os pontos onde não. Mas só estão falando em médico. Acho que a forma, o conteúdo precisa ser corrigido. Claro. Né? Aí você carreira de Estado talvez seja a forma. Aí você melhor. Que é fisioterapeuta. Mas até hoje o governo nunca ofereceu isso. Você que é terapia ocupacional, você que é psicólogo, você que é bioquímico, farmacêutico, né? Olha, o governo só está falando em médico, está esquecendo você. Impressionante, cara. Olha, sem brincadeira. Às vezes a gente com 50 anos de idade, a gente não aceita mais certas coisas, a gente fica nervoso, né? Que a gente vê que o negócio é marqueteiro, é visando só a eleição. Esqueçam isso um pouco, gente. Pô, só visam eleição, só visam conquistar voto. Pô, vamos pensar um pouco no povo humilde, no povo que está sofrendo. Pelo amor de Deus, gente. Tá. Vamos acalmar um pouco. Não, porque, doutor, vou ser sincero, eu vejo pessoas falar, por exemplo, eu sou totalmente favorável a essas manifestações. Claro que eu nunca vou ser favorável à violência, à depredação. Lamento muito, por exemplo, o pessoal, eu vi cenas de depredando uma banca de jornal. Poxa, tá vendo que é uma pessoa humilde que consegue com sacrifício aquela banca de jornal? Para que fazer isso? Agora, sinceramente, né, violência é a pessoa chegar num posto de saúde e não encontrar o atendimento. Violência é uma mãe ficar duas madrugadas, 2 dias seguidos, nos grandes centros somente, numa fila, e não conseguir matricular o filho para estudar no ano seguinte, e matricular numa escola que falta professor, que falta material. Isso é violência. Violência, esses bancos que estão sendo depredados, é cobrar 9%, 10% por mês no cheque especial. Isso é violência.
Isso é violência que ninguém fala. E quem presencia isso há vários anos são as pessoas que precisam do atendimento e não têm, e os profissionais de saúde. Porque parece que isso, que os médicos nunca trabalharam no SUS e que nunca quiseram. Vocês agora são a bola da vez, vai cair. Vocês agora estão responsabilidade do caos Nós vemos isso diariamente. Pegaram vocês para boi de piranha dessas dificuldades dos pacientes. Esses anos todos. O que eu vejo mais falando é que vocês. Quem trabalha conhece. O que eu vejo vocês mais falando é que vocês são mercenários, que vocês são isso, que vocês são aquilo. Agora é o seguinte, agora a culpa desse sistema está podre é dos médicos. Então, quando a população vai na rua reclamar de saúde, a culpa é dos médicos que são mercenários. Né? A população pede o mesmo que os médicos. Mas vamos dar uma olhada no nosso filme aí, para nós entrarmos no nosso pet shop? Vamos dar uma olhada para acalmar os ânimos aqui do nosso... Nossa contribuição com a sétima arte, o nosso programa aqui, doutores, a gente sempre mostra aí um... Não está dando? Vamos entrar? Então deixa. Vamos falar então aí um pouco dessa indústria que mais cresce, até para nossa convidada agora tem que falar alguma coisa, hein? E o doutor aí também, né? Essa indústria do pet shop, eu achei interessante, nós temos aqui o Tchutchucão, que eu conheço tanto, né, a Sandra como o Emerson há vários anos, e não só porque ele também é que viraram nossos apoiadores, mas é interessante, doutores, olha o seguinte, ó, somos a segunda indústria de pet shop do mundo, são 230 mil empregos diretos, somente na indústria, fabricação de rações, brinquedos, 800 mil empregos diretos também no criadouros de aves. Nós temos uma população canina no Brasil de 37,1 milhões, gatos 21,3 milhões, aves 19 milhões, mamíferos, répteis 2,1 milhões. Quer dizer, nós temos aqui, olha, um faturamento em 2012 de 14,2 bilhões de reais, né? 0,32 do PIB, e nosso é o 6º PIB do mundo, né? E o segundo maior mercado pet. Então é uma coisa que às vezes a gente em cada esquina tem, tá vendo essa implementação, mas como está crescendo essa indústria de pet bastante. Shop, né? E aí? Agora você tem que falar alguma coisa aí. A gente está na área do pet há 11 anos já. Tem 11 anos de mercado na cidade e no Cassino 7. Então, quando nós abrimos, há 11 anos atrás, nós abrimos no início com um diferencial, coisa que as pessoas não faziam em Rio Grande, que era o banho e tosa ao vivo. Aí as pessoas perguntavam o que era o banho e tosa ao vivo. Ao vivo é que a gente nunca proibiu o dono do animal de ficar assistindo o serviço. Coisa que antes de nós abrirmos, a gente foi fazer uma pesquisa e as outras áreas que existiam era proibida a permanência do proprietário. O proprietário não sabia qual era o tratamento que o seu animal estava sendo feito naquele momento. A gente fez uma pesquisa, fomos debater com os nossos amigos e fizemos tudo aberto, sem proibição de nada. Aí depois fomos evoluindo, fomos crescendo na área, aí abrimos a loja no Cassino completa, com pet shop, farmácia veterinária e banho e tosa. Aqui na cidade é somente a estética animal. É o tempo todo esse pessoal agendando, né? A gente trabalha, é bom frisar bem que o certo é agendamento. Por quê? Porque não adianta querer fazer o serviço correndo e fazer mal feito. Aquela pressão que as pessoas pedem sempre dá algum problema. Mas o que eu quero pensar é o seguinte, né? Eu sempre tive animais, não sei se o doutor tem. Né? Não, já tive antes agora. Mas eu sempre tive animais e eu sempre, no final de semana, mangueira, sabão de coco, dava um banho no animal. E realmente agora as pessoas sempre mandando animal ao pet shop, preocupação com ração. Sim. Porque o animal sempre foi aquele que comia o resto da comida, né? Agora era errado, né? É ração, quer dizer, mudou o perfil, muito, né? Mudou. E assim, tudo que é feito hoje para os animais, tem tanto para filhote quanto para cães adultos. Tudo é balanceado, a medida certa já vem discriminada na própria ração que você for comprar para o animal se alimentar diariamente. Então, naquela época de comida, aquilo já... E uma coisa que eu acho interessante, eu falo isso porque eu tenho 9 cachorros em casa, né? 9. Tudo bem, a gente tem 7. E eu falo isso aqui porque antigamente também, o que eu me lembro bem, eu estou falando de década de 70 e década de 80, eram 2 vacinas. Né? O Emerson me olhando ali, ó. Eram 2 vacinas que eles davam no cachorro, né? Era sinomose e raiva. E a vacina de raiva era até o governo que dava, passava na bombeiros campanha na rua e dava. Hoje eu fui ver, já existe 12 ou 14 vacinas para animal. Até para gripe eles recebem vacina agora, né? Já tosse dos caninos. Quer dizer, como está crescendo isso.
Um dia desse o veterinário falou assim, mas o senhor tem que dar vacina de gripe. Agora eu falei, eu nem sabia que existia isso para cachorro. Existe. A tosse é a tosse dos canis, que é chamado. É uma gripe que dá no animal, uma tosse seca que tu tem que cuidar. É interessante, né? Como tá... E outra coisa assim, que para trabalhar nessa área, tu tem que gostar muito de animais. Não é porque eu tenho cachorro e eu vou abrir um pet. Não é assim. Tu tem que gostar do que tu faz. Hoje em dia existe muita gente abrindo, achando que é fácil. E a gente não tem muito profissional nessa área. É muito difícil de achar em Rio Grande. Curso em Rio Grande até existe, mas os melhores são fora daqui. O Rio Grande, maneira de dizer, é meia boca, te ajuda. Mas o certo é tu sair de Rio Grande para te entrar na área do pet. É toda uma especialidade, uma especialização, né? Quando eu fiz o curso, eu fiz 1 mês de curso. Hoje existem cursinhos em Rio Grande que estão andando em 4 dias. Em 4 dias tu não sabe fazer um cachorro. Mas eu tenho bem visto, diferente. e existe a indústria de tudo, de brinquedo, de tudo, né? Tudo. Hoje o cachorro, ele praticamente, o animal, né? Não é só o cachorro, o gato, hein? Ele virou realmente quase que uma criança, né? Sim. Com os cuidados, né? É bem ele assim. É tudo, né? Ele é criança, ele é companheiro. Ele faz parte tudo, da família, né, Augusto? Então tem que ser bem tratado, né? Então tu nem pega. Se tu não vai dar continuidade até o fim da vida do bicho, não pega. E o pior é que as pessoas falam, né? Realmente, tem um animal, aí quando morre o animal, nunca mais quero ter, mas acaba pegando outro, né? É verdade. Mas eles são... Tem cachorro, Fernando? Não, aqui não, em Rio Grande. Santa Maria, sim. Tem. Tem mensagem, Célia? Chegou uma mensagem aqui do José Ney, dizendo que na ditadura não existe democracia, mas na democracia pode-se impor a ditadura. Essa situação ele considera impositiva, que o governo quer impor a esta categoria que cuida da nossa saúde, e este acréscimo certamente trará desânimo a quem pretende seguir a carreira. E aí, doutor? E aí, um estudante aí, o que você acha? José Ney, um abraço aí pela participação sempre, né? Opinião totalmente coerente. Acha que desestimula um pouco? Eu acredito que sim, especialmente porque não Mas vai ser só nas faculdades federais, né? Não, em todas. Até nas particulares? Privadas ou federais, ou públicas. As privadas também? Também. Só que o aluno nesses 2 anos não paga mais a mensalidade. Mas como é que vai obrigar a pessoa a participar se a pessoa... Exatamente. É pagou? algo é que parece que esses 2 anos... Aí não tem a desculpa de que o povo pagou para ele. Né? Esses 2 anos o aluno não paga mensalidade. Os 6 anos anteriores, sim. Agora, os 2 anos... E não recebe também um salário, né? Recebe essa bolsa, né? Sim, mas aí essa desculpa não cola, né? Esse de que, retribuir, eu também... Eu vou ser sério para você, doutor. Essa questão do serviço militar, de serviço médico obrigatório, eu estou ainda pensando, porque eu também acho que o estudante de uma faculdade federal ou de uma faculdade estadual, ele também está estudando ali com o dinheiro do contribuinte. Claro. E nós somos um país carente. Eu acho que nós somos um país muito roubado, porque somos a 6ª economia do mundo, né? Mas nós somos um país aí que tem uma população carente muito grande. Então, eu acho que é uma forma de retribuição, né? Que se o contribuinte, porque o pobre que comprou uma caixa de fósforo, ele está te ajudando também a você estudar numa federal. Então, uma forma de você retribuir seria algum tipo de prestação de serviço. Mas tem que ser pensado, né? Claro. Eu não tenho a minha opinião formada ainda totalmente, discutido, né? Não houve diálogo, né? Nem sequer com as instituições de ensino, que são as instituições mais interessadas e que mais entendem do assunto. Quanto a trazer médico de fora, eu tenho meu pensamento formado. Pode trazer, desde que faça o teste. Isso eu não tenho dúvida. E outra questão... Agora, quanto a essa prestação de serviço, esse obrigatório, eu estou... É uma questão que pode ser debatida. Agora, também o que se exige é uma certa isonomia, né? Com todas as demais profissões. Por que só a medicina? Sim. Por que só os alunos de medicina que estudam em instituições públicas ou privadas devem prestar? E qual o salário que eles vão oferecer? O governo divulgou inicialmente uma bolsa entre 3 e 8 mil reais líquidos. Poxa, mas se for isso por fisioterapeuta, por psicólogo, vai ter um monte de gente querendo. E qual estudante que para estudar, ou estudando, não vai querer... Eu vejo um pouco de incoerência nisso, porque isso nunca existiu. E agora, o médico formado hoje, que é residente, ele ganha uma bolsa em torno de 2 mil e poucos reais. Então, o estudante, que não é médico ainda... vai ganhar uma bolsa para exercer a medicina sem ter o diploma, ganhando mais do que aquele depois que vai se formar. Onde é que está a lógica nisso? Então, assim, aumenta a vaga de residência, e como eu disse antes, a residência ela é estritamente no SUS, num médico já formado, e onde ele vai ter preceptoria. Então, essa seria, de repente, a forma ideal de fazer esse mestrado. A bolsa de mestrado hoje é por volta de R$ 1.500. Bolsa da CAPES, né?
Então, assim, incoerente, é uma incoerência. Totalmente um incoerente. Estudante, né, ganhar uma bolsa num valor muitas vezes maior que o próprio professor. Quem é que não vai querer? Né? É isso que eu estou te dizendo. E aí, depois que tu é formado, a tua bolsa diminui a 2 mil Eu não sei se o médico tem tanta opção, mas se o governo chegar para um recém-formado, pegar um fisioterapeuta, como eu falei, pegar um psicólogo, pegar uma coisa, e oferecer para ele 5, 6 mil para ele trabalhar numa cidade interior, eu acho que ele vai correndo. Mas eu acho que eles também teriam oposição em relação à imposição disso sem qualquer tipo de diálogo, sem qualquer tipo de negociação. Essa é a grande questão. O governo lançou isso por uma decisão feita por 6 ou 7 burocratas, sem ter qualquer tipo de diálogo com as entidades médicas, com os estudantes, com as universidades, com os professores. Sabe qual é? Não houve diálogo. A Dilma fez assim, olha, a minha proposta é essa. Estão reclamando, estão assim e tal. Tá aqui, agora vai para o Congresso, eles lá vão decidir. Eu fiz a minha parte. Exatamente. Olha, eu mandei para lá, não quiseram, negaram. Dei uma satisfação. Dei uma satisfação. Eu fiz o que tinha que fazer, pressionado ou não, bem ou mal, pensei ou não pensei. Tá aí, foi para lá. Alguma coisa. Né? Quer dizer... Sabe qual é a minha preocupação que eu tenho nesse sentido? Eu não gosto também de nenhuma injustiça. É que é o seguinte, numa primeira hora, você cria um serviço obrigatório. Vai criar obrigatório, vai ficar aquilo, é obrigatório. Aí oferece agora 4, 5, 6 mil por mês para o médico ir lá. Daqui a pouco abaixa a poeira, 3, 4, 5, 6, 7 anos, esses 5 mil o governo não tem para bancar, começa, como a gente vê, igual o salário de aposentado, né? Fator previdenciário aí. Vai baixando. Aí é obrigatório. Aí daqui a pouco vai ter médico, né, o garoto depois de faculdade, lá no interior bravo, ganhando um salário mínimo. Claro. Porque é obrigatório. Tá entendendo? E isso não é difícil acontecer, não. Então essa é a preocupação, entendeu? Cria-se agora. Então que crie-se e ponha lá, olha, valor a ser recebido de 5 salários mínimos, de 7 salários mínimos, porque senão depois, quando é obrigatório, meu amigo, já que é obrigatório, dane-se, entendeu? Aí você tem que ir mesmo. Né? Esse é um grande problema. Né? Por isso que a discussão teria que ser mais ampla, né? E partir também para resolver o problema a médio e longo prazo, não é uma coisa imediata, mas teria que começar, por exemplo, com mais recursos na saúde. Né? O Conselho Federal entregou para o ministro Padilha, antes dessas manifestações já, uma proposta do que se imaginava ser apontava para um início de uma solução, né? Uma delas é esse, 10% do PIB ou da Receita Bruta. A outra seria, com esses recursos, melhorar a infraestrutura de saúde de forma níveis, né? De forma básica, intermediária e terciária, com hospitais regionais, com UPAs e etc. E a terceira, criar uma carreira de Estado para os profissionais de saúde, não especificamente o médico. Isso eu achei interessante. Para médico, enfermeiro, fisioterapeuta, o farmacêutico, bioquímico, né, porque vão trabalhar nessa estrutura. Cada categoria tem uma carreira de Estado, né? Os moldes do judiciário. Cada categoria tem certamente a sua salário referência, né? De forma que o Estado se compromete, como o Fernando disse antes, se compromete em colocar onde o mercado não leva o médico, tanto por diversas questões, colocar lá naquele local. O Estado como regulador, né? Claro, porque não é para ser igual ou diferente, ou como juiz ou promotor, mas assim, o juiz ele faz um concurso, ele sabe que se ele for para uma cidade lá do interior, ele vai ter lá a sua estrutura de trabalho, vai ter uma secretária, vai ter uma sala de audiência, vai ter computador, ele vai ter tudo para poder fazer a justiça naquele local. Né? E o médico precisa disso, porque não adianta colocar o médico agora ganhando R$10 mil no local lá que ele não vai resolver executar uma medicina que ele aprendeu. Do ponto de vista básico, se pode resolver até 80% dos problemas de saúde da população. Quer dizer, põe o médico numa salinha, dá um estetoscópio para ele, né, e se vira. Tu resolve alguma coisa assim, e muitas, desde que esse médico esteja numa estrutura de saúde, de referência, de encaminhamento. Mas só o médico ali, ele vai resolver muito pouco. Muito pouco dos problemas. A não ser que nós chegamos a um estado adiantado, essa galera aí nova, que é o pessoal da mídia, do computador, né? A não ser que criem aí umas telemedicinas, né? Que o médico chega isso ali, aí pega uma câmera, filma um paciente aqui, né? Já manda para um doutor Fábio Lopes no centro para examinar, né? Porque existe as telemedicinas, né?
É, isso sim, mas nada substitui a relação médico-paciente. Né? Você Medicina de qualidade se faz pessoalmente. Um eletro lá, o em eletro uma hora você que aprende a fazer um funciona, eletro. Né? Faz um eletro, passa ali Só que nem na isso, internet nem para alguém examinar, né? Nem isso se for assim, né? Se for um sistema moderno desse, né? É uma grande utopia, né? Nem os brasileiros, nem os estrangeiros, nem brasileiros formados no exterior, se vierem, vão conseguir resolver o problema. Essa é a grande verdade. Vão continuar não conseguindo resolver o problema. Falta um minuto, mas eu achei o seguinte, sinceramente, eu achei muito infeliz essa declaração do ministro da Educação. Muito desrespeitosa. De que trazer os médicos para cá é elitista. Eu não vi nenhum, de tudo que eu acompanhei, inclusive eu acompanhei a presença de vocês na Câmara de Vereadores, eu não vi nenhum, nem no Conselho Federal de Medicina, nada, ser contra trazer médicos de fora. Nunca. Não vi nenhum falar que é contra. Até porque só vi que é o seguinte, que eles querem que façam o exame revalida que é previsto em lei. Eu só vi isso. É uma forma de proteção. Aí o mercadante fala que é elitista, ele está jogando, como você falou, ele está jogando a população carente, a população que sofre, contra a classe médica. Eu acho uma declaração muito infeliz. Muito infeliz. Desrespeitosa, né? Muito desrespeitosa. Olha, acabou o nosso tempo. Agradeço aí, né, a Sandra, do Tchutchucão. Agradeço ao doutor Fábio Lopes, mais uma vez, pela presença aqui para esclarecer. Né? Ao Fernando, e boa sorte aí na formatura, né, Fernando? Obrigado. Né? Que Deus te abençoe e proteja aí, que você ainda seja um excelente médico, um oncologista, uma coisa, né? Obrigado. Uma coisa que Rio Grande tem a Santa Casa tem uma boa área de oncologia, né? Uma referência. Agradeço a Cibele nos e-mails, hoje teve poucas mensagens e-mail, né? A Norma ali no apoio, Norma Ferreira, nossa diretora comercial, Mauro César na Câmara, o Alan na técnica e o marido ali da Sandra, né? Que veio aí, né? Do Tchutchucão. Né? Hoje nós não tivemos uma presença aí, vai um abraço aí para o Ralilino de Souza, nosso advogado que não esteve presente, e também o Érico Strasburgo, da SEI, Strasburgo Empreendimentos Imobiliários, que também não esteve aqui. Um forte abraço a todos e até semana que vem, se Deus assim desejar.